pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo. Hoje, num ambiente cheio de cuidado, de atenção para você, é no espaço da Ana Luísa, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de ortodontia, a parte de cuidado de você, ter um tempinho para você também, que é muito importante. E para começar o ano, a gente começa se renovando, né? Então, seja bem-vinda, Ana. Obrigada, fiquei muito feliz com esse convite. Aqui no meu espaço, que é um local que eu sempre digo que tem todo o meu coração e que passo os meus dias, as minhas tardes com muita alegria, né? E Ana, antes da gente começar falando sobre a profissional, eu sei que tem muita gente que te conhece, mas talvez tenha muitos novos que estão aqui para conhecer também. Quem é a Ana Luísa? Meu nome é Ana Luísa, eu tenho 44 anos, eu sou casada com o Alexandre. Sou mãe da Ana Clara, que eu sempre digo que esse é o meu lado mais importante, o lado família, que é idêntica, né? Nem tanto, é mais parecida com o pai. Venho de uma cidade muito longe daqui, muito longe não, mas longe daqui, e o destino nos trouxe a Seberi. Então, estamos fechando 16 anos em Seberi, e aqui é nosso lar, né? Aqui a gente tem amigos, criamos a nossa família, né? Tem o meu trabalho. Então essa é a cidade que nós escolhemos para viver. Já se sente de casa? Sim, eu digo que é uma seberiense de coração. E Ana, como foi esse gosto? Tu já tinha o sonho de trabalhar nessa área? Sim, eu sempre lembro, e a minha mãe comenta muito, que eu sempre disse que seria dentista. Eu tinha uma profissional que cuidava do meu sorriso, que eu tinha um carinho muito grande, uma admiração muito grande. E eu até não dizia que eu queria ser dentista, eu dizia que eu queria ser e dizia o nome dela, né? Então, assim, nunca houve uma segunda opção. Sempre foi a opção que eu queria para mim, né? Ser uma profissional da odontologia. E trabalhando nessa área, atendendo muitas pessoas, tanto adulto como criança, o que te encanta? A odontologia, ela é apaixonante, porque você pode sair de um procedimento muito complexo, por exemplo, uma extração de siso, e o teu próximo atendimento ser uma primeira consulta de um bebê. E eu acho que é isso que é o bonito da odontologia. Claro que eu acabei me especializando em outras áreas, né? Mas ela é tão extensa, ela é tão linda. A gente vai da prevenção lá da gestante até o cuidado das próteses do vovô, do idoso, ou os implantes de pessoas que já tiveram percas dentárias. Trabalhamos com prevenção, assim, agora a harmonização facial, que é uma área que eu tenho trabalhado bastante. Então a odontologia me dá uma possibilidade de muitas carreiras dentro de uma carreira só, né? E Ana, a gente comenta, né, que o nosso sorriso, ele é a porta de tudo, é a chave, porque as pessoas vão te conhecer pelo sorriso, né? Sim. E é muito bom marcar também essa questão. Eu digo que o sorriso nos traz a certeza da alegria, a tranquilidade. Eu sempre comento muito com os pais, quando uma criança não está com os dentes, com uma boa saúde bucal, como ele é uma criança mais introvertida, como ele sorri menos, né? Então, o sorriso é o nosso cartão de visita, né? E um sorriso natural, para mim, é o que tem de mais bonito, né? Além que a gente comenta só a questão do sorriso, mas tem alimentação, tem todo o processo de vida, né? Sim, a saúde começa pela boca. A gente tendo uma boa mastigação, que começa com os dentes, a gente vai ter uma digestão melhor, a gente vai fazer o nosso corpo trabalhar melhor. Então, assim, os nossos dentes são importantes para a gente falar da maneira correta, para a gente mastigar bem, para a gente se sentir bem. Quando criança, as nossas arcadas dentárias e o sistema estomatognático, que é essa região do rosto, ele estimula o crescimento ósseo, né? Então, assim, ele é muito importante para a nossa vida, né? Que bacana. E aí a gente também fala, né, da questão da harmonização que chegou, que vem fazendo a diferença. Fala um pouquinho sobre esses procedimentos que você faz. Sou especialista em harmonização facial,
Já finalizei a minha especialização há 2 anos, sigo sempre estudando e fazendo muitos cursos, né? A harmonização, para mim, ela vem de uma forma muito natural. A idade foi chegando e eu fui vendo a necessidade de me cuidar. Então, foi através disso que eu iniciei na harmonização, né? E eu gosto de trabalhar ela da maneira mais leve possível, né? Uma toxina bem feita, um preenchimento labial com delicadeza e cuidado, um retoque no rosto para trazer algum detalhe, melhorar alguma coisa, né? Com o passar dos anos a gente começa a perder colágeno, então a importância dos bioestimuladores. Gosto muito de trabalhar com peelings, que são detalhezinhos para melhorar a pele, né? Então a harmonização hoje em dia ela é muito vasta e ela pode ser feita de várias formas. Eu gosto da maneira natural do trabalho. Eu ia te dizer, veio de uma época em que as pessoas tinham muitos tabus, mas isso foi superado pela questão da naturalidade também, né? Não, a gente ainda escuta muita coisa, muita piadinha, mas eu realmente sou muito tranquila em relação a isso, porque eu trabalho com a harmonização natural. É essa forma. Às vezes chega alguém pedindo um bocão, algo assim, né? Tento mudar o pensamento, mas assim, não é a forma de trabalho que eu gosto. Perfeito, Ana. E aí a gente volta a falar do nosso cuidado com os dentes, aquelas pessoas que lá na infância ou na vida adulta também estão com os dentinhos tortos. Tem solução? Claro. A minha primeira especialização foi ortodontia. Eu brinco que é o carro-chefe aqui do consultório há muitos anos, né? E a ortodontia, ela trabalha desde crianças pequenas até pessoas da terceira idade, né? Nas crianças pequenas, o estímulo ao crescimento ósseo com a ortopedia. Depois a gente trabalha a questão de alinhamento, nivelamento dos dentes, posicionamento, a oclusão, que é uma coisa que eu sempre falo muito. O que é a oclusão? É a nossa mordida. A nossa mordida precisa estar correta. Então eu gosto muito de mostrar assim que não é só deixar os dentes alinhados, eles precisam estar com a oclusão, com a mordida correta. Então muitas vezes a ortodontia ela não vem só para a estética, ela vem para melhorar a mastigação, diminuir dores na articulação ou proteger essa possibilidade de ao longo dos anos ter dores, né? Então a ortodontia hoje tem um espaço muito grande assim, na vida das pessoas. E aí na fase adulta, o adulto se vira, o adulto agenda, mas a criança, o adolescente, tem algum detalhe que o pai precisa observar e dizer assim, bom, é um alerta para mim ficar atento se eu preciso procurar um dentista, não? Eu sempre falo da importância das revisões, a cada 6 meses ou anual, mas que a população tenha a certeza da necessidade de fazer consultas odontológicas, mesmo sem sentir algo diferente. Porque é dessa forma que a gente vai conseguir prevenir muitas coisas e caso haja já alguma situação instalada, a gente vai resolver de uma maneira muito mais simples. E Ana, quando a gente volta a falar sobre harmonização, fala também muito sobre a estética, né? Você falava antes da importância de você daqui a pouco arrumar um ladinho que você não se sente confortável. Como é importante, e provavelmente você vê muitos relatos dessa questão também de valorizar a sua autoestima, tirar um tempinho para você. Na nossa vida super corrida, muitas vezes a gente acaba nos deixando de lado. E daí eu vou dizer que principalmente as mães, né? Lembrar da família, dos filhos, do marido, do trabalho, e a gente acaba se deixando um pouquinho de lado. E a importância de se colocar em primeiro lugar. A gente só vai conseguir cuidar bem dos outros estando bem e se sentindo bem. E o estar bem não é só físico, muitas vezes ele é mental, muitas vezes ele é espiritual e a gente precisa pensar em todas essas áreas para se sentir bem. Para mim, a harmonização vem para deixar as pessoas se sentindo melhores. É com esse sentido que eu penso nela. E você acha, já que a gente veio falando sobre não somente o físico, mas também tem ligação, eu estando bem, minha saúde emocional vai ficar bem? Vai melhorar, vai ajudar. No espelho. A gente se sente melhor, né?
Todos sabem que há um ano e pouco eu fiz um procedimento estético que para mim, todos não, mas a grande maioria, era muito importante. Né? Eu tinha lábios muito finos, eu parecia ter um ar de uma pessoa muito mais séria do que eu realmente sou. E eu fiz um procedimento um pouco mais complexo, mas eu me sinto tão bem hoje. Hoje eu tô com um batom, que isso era uma coisa que era impossível de acontecer há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Então, assim, muitas vezes algo que para nós é importante, a gente precisa correr atrás, precisa fazer. Muitos me diziam, para que passar por tudo isso? Gente, eu me sinto muito mais feliz hoje. E isso com certeza faz a minha autoestima melhorar, faz eu ficar mais confiante, faz muitas questões melhorarem. Isso é perfeito. E a gente sabe que cada paciente, cada pessoa que vem aqui, ela vai ter um atendimento personalizado, né? Sim, com certeza, né? Tanto na odontologia raiz, digamos assim, quanto na harmonização, eu gosto de ter o tempo disponível para cada pessoa, poder conversar, poder explicar, poder orientar. As mães sabem o quanto eu amo orientar bebês, né? Todos os cuidados iniciais ali com a saúde bucal. Então, tudo isso é muito importante, né? E eu gosto de ter esse momento com cada pessoa. Muitas vezes até tem um momento de risada, de deixar alguma coisa que está fazendo mal aqui, a gente dar uma opinião, né? Mas esse é o meu ambiente que eu brinco assim, ou falo assim, se eu fosse só trabalhar, não seria bom para mim. Então eu tenho aqui amigos, né? Eu adoro contar uma piada ou conversar um pouquinho mais, ter aqueles minutinhos de papo que é super importante também. E a gente percebe a necessidade desse atendimento humanizado, principalmente quando a gente comenta em crianças, e você reforçava antes que a importância de vir seguido, fazer revisão, mas como todo brasileiro, normalmente se deixa para a última hora, né? Então a gente vem com aquela insegurança, o filho vem com aquele medo, o que eu vou fazer lá? Tendo esse atendimento humanizado é diferente, né? Eu falo assim que tento ao máximo deixar tudo muito leve. Claro que em algumas situações, quando já chega numa situação mais complicada, uma criança principalmente, a necessidade da anestesia, né, a necessidade do atendimento. Mas quando se tem a confiança e a tranquilidade, se torna muito, muito mais fácil. Eu tenho crianças que amam vir ao dentista, que as mães falam que se pudessem viriam todo mês, né? E eu acho isso importante, porque assim como eu tenho crianças que são extremamente tranquilas, eu tenho adultos que têm muitos traumas, né? E isso, assim, é pesado. Tem pessoas que entram chorando ou muito ansiosas e eu fico muito feliz quando eu consigo fazer com que o atendimento seja leve, né? Que a gente consiga um bom resultado, que saia, eu digo que bom, se tu saiu daqui 1% mais tranquila, para mim já eu tô conseguindo melhorar, né? Então isso eu acho muito importante. E isso a gente percebe que só tem quando a gente faz as coisas com muito amor, com muita dedicação, que é o caso da Ana. E aí, Ana, se a gente ficasse aqui, tem muitos assuntos nessa área, mas que provavelmente a gente vai voltar a conversar sobre. Mas é importante você ressaltar o endereço, as redes sociais para o pessoal te acompanhar também, conhecer um pouquinho do trabalho e precisando, né, vir aqui conhecer o espaço também. Então, o consultório, ele não é na avenida principal ou numa rua principal da cidade, ele é na rua Ed Laffolman, é a rua atrás do posto de saúde central de Seberi, né? Trabalhamos principalmente por agendamento. Eu gosto de ter assim a minha agenda bem organizada, então, claro, se acontece alguma situação meio que urgente, a gente sempre dá um jeitinho de encaixar, mas assim, o ideal sempre é com agendamento, aqueles casos que podem aguardar, né? Não gosto de sala de espera lotada, gosto de cada um ter o seu momento, a sua tranquilidade. Como eu falei, o momento da conversa também é importante, porque nessa conversa vem muita orientação também, né? E isso é importante também. As redes sociais é Ana Luísa Arndt Kramer, né? Ali tem o WhatsApp do consultório, o meu WhatsApp, né? E a gente fica disponível para quem se sentir convidado a conhecer o nosso espaço.
Que bacana, Ana. Mais uma vez eu agradeço por você tirar um tempo para a gente falar e trazer informações para as pessoas também e deixar à disposição, né? Que as pessoas venham conhecer, que as pessoas entrem em contato para buscar profissionais que realmente se importam com a tua saúde, se importam com você e, como diz a Ana, contar uma piada, descontrair e viver feliz, né? Isso é importante, né? Precisamos ter uma vida leve, saudável e feliz. E isso passa pela nossa saúde bucal, passa pelo nosso ambiente de trabalho, que precisa ser algo leve e agradável, e é isso que eu tento trazer para todas as pessoas. Obrigada, Cris, por essa oportunidade, tá? Valeu. Pessoal, a gente encerra por aqui, fica o convite, o ano está começando, é importante você tirar esse tempo para você, se cuidar, vir fazer uma revisão também, que é muito importante, e até o próximo episódio.